Bom dia, irmãos. Essa semana eu passei aqui no grupo do WhatsApp um texto que se encontra em Hebreus. Assim diz o texto. Hebreus capítulo 13, do verso 20 e do verso 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Vamos meditar nesse texto juntos, para aprendermos o que Deus ele tem para nós. Antes, vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu imploro a Tua graça sobre a minha vida, para que eu possa, através da iluminação do Teu Espírito Santo, instruído pelo Ele e capacitado por Ele, poder, ó Pai querido, levar à Tua igreja o alimento que possa fazer com que eles conheçam mais a Ti e a Tua vontade. Me instrui, me capacita. Eu suplico a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vemos nesse texto que o autor aos Hebreus, após ele concluir a sua epístola, logo aqui no final, no capítulo 13, concluindo a sua epístola, ele faz então uma oração a favor daqueles que iriam receber essa carta. A petição, a oração dele, a petição, está no verso 21, onde ele diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Quando ele diz, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, o sentido aqui de aperfeiçoar tem o sentido de capacitar, aperfeiçoar ou equipar. Assim, aprendemos que a realização de toda a boa obra só é possível pelo auxílio de Deus. É Ele que nos capacita, é Deus que nos aperfeiçoa, é Deus que nos equipa para a realização de toda a boa obra. Ainda que nós tenhamos boas intenções, desejo, aquela vontade de poder praticar uma boa obra, nós não conseguimos realizar o bem de uma forma pura e santa. Pois tudo que é bom no homem tem assim uma marca do mal. Por mais que o homem ele queira, por mais que o homem intencione, ele tem assim boas intenções em querer praticar o bem ou fazer uma boa obra, essa boa obra que ela é santa e é pura, ela não se torna verdadeiramente pura ou santa, porque no homem, em virtude do seu pecado, tem essa marca, tem essa mácula do mal em tudo que ele venha fazer. Romanos, capítulo 7, verso 14 ao 21 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Portanto, por mais que tenhamos então boas intenções, o desejo de fazer o bem, não conseguimos fazer de uma forma pura e santa, a não ser que sejamos então aperfeiçoados por Deus, a não ser que Deus em nós realize essa boa obra. O autor então ele continua dizendo que essa oração no qual ele pede que nós sejamos aperfeiçoados para fazer toda a sua obra, ela tem um objetivo. É para fazermos a sua vontade, ou seja, para fazermos a vontade de Deus. Então o objetivo de realizarmos as boas obras
pelo auxílio divino, é que estejamos fazendo a vontade de Deus. Deus, então, nos molda, Ele nos transforma, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos equipa para que, através da atuação dEle em nossas vidas, nós possamos, então, fazer a vontade dEle. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, nós aprendemos que só experimentamos a boa vontade de Deus quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Portanto, esse aperfeiçoamento de Deus em toda boa obra para fazermos a sua vontade ocorre através da sua bendita palavra. Romanos capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, Ele através da sua palavra, Ele nos transforma e faz com que venhamos fazer a sua vontade. Deus, Ele opera isso, nos aperfeiçoando, nos transformando e mudando o nosso caráter através da sua bendita palavra. Ele continua agora no verso 21, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo. Nessa parte, o autor nos mostra que o agir de Deus em nós é um ato contínuo, porque ele diz, operando, Ele vai nos aperfeiçoar, mas de uma forma contínua. Deus, aquele que começa em nós a boa obra, Ele nos aperfeiçoa, Ele continua. Deus, Ele atua em nós constantemente, no qual nos levará a perseverar nele. Então, se estamos firmes e perseverando em Deus, é porque Ele tem investido em nossas vidas. E essa operação de Deus em nós é por Jesus Cristo. Ou seja, mediante a graça revelada na cruz. Pois tudo que recebemos de Deus só nos é possível em Cristo Jesus. Deus, Ele usa de misericórdia para conosco. A se revelar o teu amor em Cristo Jesus, abrir os nossos olhos e fazer com que nós sejamos salvos. Somos convencidos do nosso pecado pelo Espírito Santo e pela graça nós somos salvos. E após sermos salvos, Ele continua operando em nós através da sua palavra para que nós sejamos transformados de glória em glória. E Ele então, mediante a sua palavra, atua em nossas vidas para nós nos santificarmos e continuarmos firmes, perseverando e não pecarmos contra Ele. Isso é uma graça que nos é outorgada em Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, verso 27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ao entendermos o que foi pedido em oração, nós temos agora a certeza de que isso vai se cumprir em nossa vida. De que Deus, Ele verdadeiramente irá nos sustentar com a sua palavra. E ela é suficiente para nós ficarmos firmes. E através dela somos transformados. E através dela, Deus, Ele opera em nossas vidas para que continuemos servindo a Ele. E o autor, então, ele nos mostra que verdadeiramente isso irá se cumprir. Em primeiro lugar, porque a oração dele é feita a Deus. Olha o verso 21. Ora, o Deus de paz. Esse Deus é o Deus de paz. E nós temos paz com Ele. Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração é feita a um Deus e um Deus de paz. Um Deus no qual Ele se agrada de nós. Nós temos paz com Ele. Nós temos acesso a Ele. Nós somos, então, filhos de Deus. Nós estamos com um Deus de paz.
E ele continua dizendo: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna. Então, a segunda condição, ou prova, ou justificativa, que Deus ele irá realmente continuar operando e fazendo com que nós venhamos perseverar na sua palavra, é porque essa paz com Deus implica que nós fomos reconciliados e temos uma aliança com Ele e não somos mais inimigos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, ou seja, nós temos paz, e essa paz mostra que nós fomos reconciliados com Deus. Essa reconciliação foi mediante a morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E essa atuação, essa morte de Jesus Cristo na cruz, nos reconciliou com Ele. Dessa forma, nós não temos mais uma inimizade para com Deus, mas temos acesso ao trono da graça. Nós fomos reconciliados com Jesus Cristo. Nós fomos feitos justos em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós temos paz com Deus, não somos mais inimigos, fomos reconciliados mediante o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E essa reconciliação fez com que fomos feitos justos, temos acesso a Deus. Em terceiro lugar, o que nos corrobora, nos deixa realmente tranquilos de que Deus ele vai continuar a sua obra em nós, vai nos aperfeiçoar, é que essa oração foi feita, em primeiro lugar, a um Deus de paz. Essa paz foi mediante a morte do Senhor Jesus Cristo, no qual tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui no verso 21. Ele tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma garantia de termos sido aceitos por Deus. Essa garantia, essa prova, foi porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi uma autenticação de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus a nosso favor. Ou seja, verdadeiramente fomos aceitos por Deus. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. E essa morte de Jesus, ela foi aceita por Deus. E a prova de que foi aceita é porque ele ressuscitou. E o fato dele ter sido ressuscitado, o fato dele ter sido vindo dos mortos, é uma garantia de que verdadeiramente nós fomos reconciliados, somos aceitos por Deus. Em quarto lugar, é que ele é o grande pastor das ovelhas. Aquele que se dispôs a dar a sua vida por nós, como não nos dará todas as outras coisas, visto ser ele o nosso pastor? O sacrifício dele na cruz foi o máximo que ele poderia ter feito, e ele assim o fez. Você acha que agora coisas pequenas ele não irá nos dar? Se ele já nos reconciliou com ele, se ele já fez isso através da morte do Senhor Jesus Cristo, agora que Cristo está numa condição de glorificação, assentado à sua direita nos céus, ele não iria nos dar todas as outras coisas? Ou seja, não faria com que nós fôssemos aperfeiçoados. Ele não iria dar a condição com que nós fôssemos perseverantes? Sim, com certeza. Essa perseverança em nós é uma garantia, porque ele ressuscitou e nós somos agora ovelhas. Ele é o nosso grande pastor. Em João, capítulo 10, o verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Romanos capítulo 8, verso 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as outras coisas?
Com certeza. Nós temos condições de perseverarmos, de sermos aperfeiçoados, de continuarmos firmes, de não desistirmos, porque é Deus que vai operar em nós, tanto querer como o realizar segundo a sua vontade. É Deus que não permite que nós venhamos cair. Ele vai estar conosco, porque Jesus Cristo morreu por nós, porque Ele ressuscitou e porque nós somos ovelhas dEle. Essa é uma garantia que verdadeiramente nós iremos continuar firmes com o Senhor. Resumindo, se hoje estamos firmes e perseverando com Deus, é porque Ele nos tem sustentado com a sua graça. Portanto, só nos resta louvá-lo em agradecimento. É isso que o autor ele faz no final do verso 21. Ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te dou graças, porque o Senhor, ó Pai, nos aperfeiçoa para fazermos, ó Pai querido, a sua vontade. Isso é um ato contínuo em nossas vidas. O Senhor, ó Pai querido, continuamente vai estar nos aperfeiçoando para nós ficarmos firmes na Tua presença, nós não cairmos, não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. É o Senhor que nos capacita por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, porque tudo é em Jesus Cristo. Nós temos a certeza, Senhor, que Tu irás fazer isso, porque o Senhor, ó Pai, é o nosso pastor, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, nos reconciliou em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança contigo. Isso é a certeza de que verdadeiramente o Senhor, ó Pai, que vai estar conosco. Diante disso, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu favor. Em nome de Jesus, amém.